Olha, nós estamos de volta ao CTMA, doutora Daniele Melo, psicóloga, todo mundo já conhece, está sempre com a gente aqui contribuindo com o nosso jornalismo. E nós já estamos hoje na segunda quinzena do mês de setembro, que é intitulado Setembro Amarelo. É um mês que se cuida para que se alerte, né? Se trabalhe contra o suicídio. A verdade, isso tem acontecido, tem que acontecer a vida toda, mas o mês de setembro é um alerta para isso. Doutora Daniele, bom dia, seja bem-vinda. Por que Setembro Amarelo? Oi, bom dia aos ouvintes mais uma vez, né? Gonçalo, sempre digo que é um prazer. O Setembro Amarelo ele é uma campanha, não é, que surgiu em 2014. A ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, lançou a campanha em 2014, só que os projetos começaram a ser desenvolvidos na área em 2015. O Setembro Amarelo ele surgiu como um alerta, não é, para as famílias. A gente vive dia 10 de setembro, é comemorado um mês, é oficial, não é, o dia onde a gente vem falar da prevenção e conscientização sobre o suicídio. É triste, é uma realidade triste. 96,8% dos casos de suicídio no Brasil, é uma triste realidade, são entre os jovens. E aí o Setembro Amarelo surgiu depois do falecimento de Mike, não é, um jovem de 17 anos que morava nos Estados Unidos junto com os pais, se matou dentro do seu Ford Mustang amarelo. Outubro Rosa a gente sabe por que é, Novembro Azul a gente sabe por que é, o Lilás, esse foi por conta da cor de um carro. Isso, da pessoa que inspirou esse mês. Isso. O xodó de Mike era realmente o Ford Mustang que ele tinha. Relatos, né, falam sempre que ele tinha esse carro como o xodó, como o viver os sentimentos, as emoções. E aí Mike, ele vinha sinalizando, né, sempre sintomas de uma mente suicida, não vinha bem. A gente sempre fala de informatizar as pessoas que estão ao redor, o olhar, se colocar no lugar do outro. Vamos falar sempre em empatia, mas como é difícil se colocar no lugar do outro. E aí, no dia do velório de Mike, foi distribuído fitas amarelas como sinais de alerta. E aí, os pais de Mike, eles sinalizavam para esses jovens que quebrar o silêncio é o melhor tratamento. Então, falem sobre suas emoções, sobre suas angústias, sobre seus medos. E aí a campanha ela ganhou ênfase depois do falecimento de Mike e vários jovens entraram em contato com os pais de Mike. Por isso que o Setembro Amarelo surgiu. E aí eu sempre falo, vamos enfatizar durante o ano todo, né? O Janeiro Branco vem falando aí das questões de saúde mental, mas ainda é muito difícil, Gonçalves, e eu vejo como é difícil falar sobre o assunto. Deixa eu fazer uma colocação, doutora. As pessoas adoecem normalmente e a família e os médicos lutam para não chegar ao óbito. Cuidar da saúde, seja qual for o problema. A pessoa está se ajudando, está indo ao médico, está se medicando, cuidando para devolver a saúde e não chegar ao óbito. É sempre isso. Só que essa doença silenciosa, perigosa, e a pessoa que tem ela, é o que ele procura é morrer. Não é? Enquanto a gente trabalha outro paciente normal para evitar isso, essa pessoa, ele está com uma doença que o que ele quer é aquilo. É muito perigosa a situação, não é? Os casos de suicídio têm aumentado e eu questiono muito e às vezes bato muito de frente das pessoas que julgam, né? Tem um pré-julgamento. A pessoa que se matou, que tentou o suicídio, não tem fé, a pessoa não tem Deus, a pessoa tinha tudo. Mas só quem sabe das questões de saúde mental, só quem sabe daquela angústia, daquela dor, daquele sofrimento, é quem vive. É muito fácil criticar, não é? É falta de fé, tentou suicídio, conseguiu. E aí o suicídio, eu sempre digo, de uma forma simbólica, ele vem minimizar a dor. A pessoa que tenta suicídio, a pessoa que vai buscar por um fim, ele não pensa num depois, não é eu vou morrer e vou deixar minha mãe e meu pai, não. Ele quer se livrar daquela dor naquele momento, não tem uma projeção do amanhã. Está pensando nele. É isso. E não digo nem nele, ele quer tirar aquela dor que está sufocando ele e, consequentemente, também adoece a família. As pessoas que vêm premeditando um suicídio, a gente diz assim, mas do nada a pessoa tirou sua própria vida. A pessoa que vem premeditando um suicídio, ela vem apresentando um sintoma faz muito tempo, só que as pessoas ao nosso redor não notam. Porque a gente fala muito em mente suicida.
As pessoas vêm com sofrimento, eu digo, gente, as questões de saúde mental, elas vêm enraizando, prestem atenção às pessoas que estão próximas de você. Temos uma ansiedade, eu sempre cito isso como exemplo, e aí a ansiedade, ela não é cuidada, a gente não dá a devida atenção. Da ansiedade, eu começo a me isolar socialmente, porque aí chega a fobia, o medo de conviver com as pessoas. E eu tenho ali dentro do meu quarto, ou dentro da minha casa, uma segurança. Aí eu vou perdendo o contato socialmente, aí eu vou migrando para uma melancolia, que é uma tristeza profunda. Ninguém nasce depressivo. Estou depressiva. Para você chegar a um estado de depressão, você vem passando aí por um longo caminho que não vem se cuidando, não vem se enxergando, se reconhecendo. E ali a depressão chega e depois de muito tempo eu começo a não ter vontade de viver, eu começo a perder o desejo pelo outro e aí eu vou me isolando, até que eu vejo o suicídio como minimizar aquela dor. Tem um Certo? período para isso acontecer ou varia de pessoa? Varia de pessoa para pessoa. A pessoa que vem levando aí a questão de saúde mental, sempre digo, gente, vamos olhar mais atentamente para você. A gente procura, feito você falou, tantos médicos em questões físicas, não estou bem, eu vou para um cardio, não estou bem, eu vou para um ginecologista, mas ainda assim eu vejo preconceito em torno da psicologia e da psiquiatria. E eu sempre digo, é uma caixa, é uma base. Se eu não estou bem em questão de saúde mental, eu não vou estar bem como um todo, porque aí o corpo ele vai somatizar, ele vai sinalizar que eu não ando bem de alguma maneira, em alguma fase da minha vida. Então olhem para você, eu acho que hoje a mensagem de alerta é essa. Vamos olhar para nós mesmos, vamos saber que temos valor e a vida também tem valor. Então não é uma fase, talvez a sua fase esteja aí durando por muito tempo e talvez você só não consiga passar por aquela fase e precise de uma ajuda de um profissional. Então vamos quebrar o preconceito e vamos nos ajudar, nos enxergar e procurar a ajuda necessária. Porque às vezes o ser humano ele quer ser muito forte, né? Eu sou forte, eu não quero transparecer fraqueza para ninguém, mas aí eu venho morrendo estando vivo. Tem alguns casos, doutora, por exemplo, que não tem esse processo de amadurecimento da doença. Alguém descobre que um parente muito querido morreu e resolve morrer também. O casal está muito bem no relacionamento, de repente acaba, ninguém tinha um sintoma de nada, mas a pessoa morre imediatamente por conta daquilo. Uma perca financeira muito grande, o desespero mata de repente. Essa pessoa também era doente ou ela adoeceu naquele momento? Ele vem dando sinais, né? A gente quer ter o autocontrole de tudo. Eu quero ter o controle da minha vida. Quem é que não quer ter o controle da sua vida? E aí lidar com as incertezas do amanhã faz adoecer. Só que tem pessoas que conseguem cair e levantar de uma maneira mais fácil. Não quer dizer que não seja difícil. Toda queda é difícil. Só que tem pessoas que caem e automaticamente ela levanta. Ela cai e ela levanta. E tem pessoas realmente que caem e não conseguem mais levantar. E precisam de ajuda, mas também não pedem ajuda. E aí, com o tempo, isso vai se agravando. Você falou aí, na crise financeira, eu vejo muito microempreendedores sinalizar aí uma ansiedade, um transtorno de pânico. Estou num momento de melancolia, de depressão profunda, não estou conseguindo sair sozinho. E aí, olha para o suicídio como a alternativa mais sensata. E por esse período aí de tempo, que seja pequeno ou grande, poderia-se ter uma ajuda profissional. Só que a família também não enxergou que essa pessoa precisava dessa ajuda, ou que é uma fase, ele já passou por muitas quedas também e vai passar. Mas talvez aquela queda tenha sido muito forte e ele não teve força para levantar. Aquele, doutora, que é suicida e homicida, ou ao contrário, homicida e suicida ao mesmo tempo. Ele não se vê morto com aquela pessoa viva, nem enxerga aquela pessoa morta com ele vivo. E mata um e morre também. Isso. Existe o caso de sociopatia, né? A gente fala muito que aí é uma patologia mais grave, que precisa também... pior ainda. De cuidado. Tem pessoas que nascem com a mente tão suicida que aí quer tirar a vida do outro como sinalização de prazer. A gente diz que ele goza com a infelicidade, com a destruição do outro. Isso é uma patologia gravíssima, que precisa realmente de uma equipe psiquiátrica junto e medicações muito fortes. Esse é mais perigoso, né? Esse sim. Esse. Tem tantos sociopatas dentro dessa sociedade, né? A gente fala. Mas hoje o
principal cuidado, eu digo, a principal mensagem é essa. Olhe para você com mais carinho, se cuide, a vida é tão bela. A gente fala assim, numa felicidade internalizada, numa felicidade externa. Eu quero estar bem sempre. Eu quero ser feliz. Quando eu lembro adolescente, você quer o quê da vida? Eu quero ser feliz. Mas aí a vida e traz felicidade. Temos momentos de conflitos que é necessário para o nosso amadurecimento. Até porque o que é felicidade para um pode não ser para outro, né? Isso. Eu digo que a felicidade muito é você buscar o que é seu, é você levantar da sua zona de conforto e ir além. E aí todo ser humano ele pode ir além, não é? E as questões de saúde mental, eu digo, enfatizando que durante o ano todo precisamos olhar para nós mesmos com mais amor, com mais empatia. Eu sempre digo que o amor é o que muda. E a gente tem um poder aí de mudar muitas vidas. Escute mais do que fale. Olhe o outro com mais cuidado. E tenha certeza que você pode sim salvar uma vida, às vezes, com uma simples conversa. E aí, eu falei até em entrevista essa semana, também, que como é importante você olhar e você dizer assim, hoje eu salvei. Hoje eu fiz a diferença na vida do outro. E aí, me recordando no começo da profissão, eu fui fazer exames clínicos de sangue, e aí eu vi uma adolescente muito, muito agitada, cheia de conflitos, medo, e ao pegar o copo d'água, eu fui beber água, ela estava perto, e ela estava sinalizando sempre, falando o tempo todo, para que viver, né? A vida não vale mais a pena, e eu estou cheia de problemas, não consigo resolver, e como foi importante aqueles 10 minutos de conversar, de dizer que a vida dela sim valia muito a pena, e que todos passamos por essas quedas, mas que temos sim, sempre como nos reerguer. E aí eu falando para ela, falei da fé também, independente da religião, e encontrei ela num banco depois de 15 dias, ela passou por mim, veio me dar um abraço e agradecer, dizendo, você não sabe que naquele dia você salvou uma vida, porque eu estava durante o tempo todo perto do bebedouro lá, imaginando como eu ia chegar em casa e ia tirar a minha própria vida, e naquele dia você salvou sim mais uma vida. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Não tem preço melhor. É muito gratificante, não é? Então, como você pode escutar, como você pode... Um abraço, às vezes não é necessário nem falar. Só de você escutar e dizer, eu estou aqui, e abraçar a pessoa, ela se sente acolhida. E para aquelas pessoas que estão precisando de um apoio, quebrem o silêncio, quebrem o preconceito, vão procurar ajuda. Existe o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que você liga 188 e pede ajuda. Eles dão um suporte emocional, psicológico naquele momento que você está precisando. Agora precisa que o paciente ele tome a decisão de entender que precisa de ajuda, né? Senão fica difícil. Isso, Eu sempre digo que, terapeuticamente falando, o paciente tem que querer mudar, né? Mas tem pessoas que passam ali por conflitos e por dores tão intensas que já não tem mais força. Então, cabe a mim, enquanto amigo, enquanto família, olhar com carinho, incentivar que ele procure ajuda, buscar o melhor e aí somar. Eu sempre digo, a gente tem sim e pode sim salvar muitas vidas. É aí que entra o psicólogo com a função do cuidar. Sem medicamento, do cuidar. É uma forma de organizar a mente das pessoas, né? Isso, é se reorganizar. Você disse bem, a palavra é essa, é se reinventar, é fazer de novo e é fazer o novo. E o psicólogo ele vem muito com essa função de cuidar. Ele cuida do outro, automaticamente ele cuida também dele mesmo. E aí crescemos juntos, a palavra sempre é essa, é quebrando o silêncio, falar sobre o assunto sempre vai ser a melhor medicação e o melhor tratamento. E juntos com o profissional adequado, o paciente ele cresce e ele começa a enxergar, começa a ter várias visões de vida. E que nessas visões de vida, uma delas é saber que a vida vale muito a pena, apesar de todos os conflitos. Quem está ouvindo a gente, como é que ele encontra a doutora? Eu atendo no CTMA, não é, aqui perto da clínica ortopédica, todas as quartas-feiras. Estou em Limoeiro só para atendimento clínico só nas quartas-feiras, de 8 até às 6 da noite. Qual é o telefone de contato? 3628-6654. Aí as meninas estão na recepção para passar todas as informações. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, viu, pela oportunidade. E, gente, vamos sim se cuidar, vamos olhar para vocês com mais amor, com mais empatia. Que o amor, sim, ele salva muitas vidas.